Você está se sentindo sobrecarregada com o volume de demandas que você tem para realizar? Já até abriu mão da lista de tarefas porque nunca consegue vencer a sua lista de tarefas até o final do dia? Quem sabe a solução para isso não está na multitarefa. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e ajudo mulheres a subirem de nível na escala M8 de produtividade, baseada no uso eficiente do tempo. Eu mesma já senti esse sentimento de sobrecarga muitas vezes, e eu sei como é ruim estar nessa condição. Por isso, eu quero te ajudar a superar esse nível da produtividade e chegar no próximo. O próximo nível é bem melhor. Já imaginou como que você vai se sentir quando finalmente conseguir dar conta de todas as suas tarefas ao final de cada dia? E quem sabe até ter um tempinho sobrando para relaxar? Eu conheço um caminho. E hoje eu quero te ensinar um atalho para essa jornada. Te interessa subir de nível na sua escala de produtividade? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e isso vai te ajudar muito. E por que eu decidi investir o meu tempo para ajudar você a melhorar a sua produtividade? Porque eu tenho uma missão, a de contribuir com a ordem e o progresso da humanidade. E se você é mulher e elevar o seu nível de produtividade ao máximo limite, através de organização, de equilíbrio, de saúde, o seu filho que você já tem ou que você ainda vai ter, ele terá melhores condições para o estudo e para o desenvolvimento. E isso fará dele um adulto mais disciplinado, mais organizado e com maior potencial de progresso que teria caso não tivesse essas condições adequadas e propícias. Se isso for escalado para o maior número de mulheres possível, nós estaremos contribuindo com a ordem e com o progresso da humanidade, um passo por vez. E se você tiver se identificado com essa missão, você pode ajudar. Basta compartilhar esse vídeo com o maior número de mulheres que você conhece, com filho ou sem filho. E a gente vai estar trabalhando juntas nessa missão. Bom, mas vamos lá. Por que com o vídeo de hoje você vai elevar o seu nível de produtividade? Porque a minha intenção nesse vídeo é mostrar para você que a multitarefa é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gastar o mesmo intervalo de tempo para fazer duas ou até mais coisas. Te mostrar que a multitarefa parece ser um aliado para a gente fazer mais, mas na verdade é um grande inimigo e se torna um obstáculo para a gente dar conta de todas as nossas tarefas no final do dia. Te mostrando isso, você removendo isso da sua rotina, sua produtividade vai aumentar e você então vai subir um pouquinho o seu nível de produtividade. Bom, vamos fazer alguns alinhamentos então, até para você avaliar se você quer investir o seu tempo até o final do vídeo ou não. Então, nesse vídeo, eu quero refletir junto com você e te trazer dados, números, dados científicos para você entender de uma vez por todas por que a multitarefa atrapalha a nossa produtividade. Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, né? Mas por que isso acontece? Vamos refletir também dois porquês. Por que com o conteúdo desse vídeo você vai poder melhorar no seu sentimento de sobrecarga e por que com o conteúdo desse vídeo você vai passar a dar conta de todas as suas tarefas diárias. Vamos falar disso. Depois vou trazer para você então essas reflexões de por que a multitarefa atrapalha, que dados concretos nós temos sobre isso, para você de uma vez por todas riscar isso da sua rotina. E ainda em quanto tempo que você vai perceber melhoria na sua performance das suas atividades. Bom, antes da gente começar, um esclarecimento. O que não é esse vídeo? Isso é importante. Esse vídeo aqui vai ter como foco hoje entender por que a multitarefa é um obstáculo na produtividade. Nós não vamos abordar de forma aprofundada como que a gente pode conseguir não multitarefar. Como que a gente pode eliminar a multitarefa?
Não, um passo de cada vez. O vídeo de hoje a gente vai entender de uma vez por todas, provado por A mais B, por que a multitarefa é um obstáculo. Vamos primeiro passar por essa fase de convencimento e aí depois em outra oportunidade a gente aprofunda o como, tá? Então, vamos direto para o primeiro porquê. Por que com o conteúdo desse vídeo você vai poder melhorar o seu problema de sentimento de sobrecarga? Por quê? Bom, na maioria dos casos, é claro que sempre tem exceções, mas na maioria dos casos a multitarefa ela é uma questão de autocontrole. Na maioria das vezes é uma questão de decisão. Eu decido fazer mais de uma coisa ou eu decido organizar o meu tempo e fazer uma coisa de cada vez. O problema é que por mais que a gente escute falar 1000 vezes que a multitarefa é uma coisa ruim para a produtividade, o nosso cérebro ele não se convence disso. Ele não se convence que a multitarefa é algo negativo. Porque de fato, pensando no senso comum, se eu tenho 10 minutos e eu fizer 2 coisas em 10 minutos, eu vou produzir mais do que se eu fizer uma coisa só. Então, realmente fica parecendo que a multitarefa é algo favorável à produtividade. E aí o cérebro ele não consegue enxergar de fato a multitarefa como algo negativo. E aí sempre, claro, quando a gente está com tempo, eu tenho um número X de atividades que é totalmente compatível com o tempo que eu tenho, beleza, eu vou fazer uma coisa de cada vez. O problema é que quando o bicho pega, o tempo fica curto e um monte de tarefas que vem pra cima da gente, a gente acaba lançando mão da multitarefa na maioria das vezes, justamente por conta dessa ilusão que a multitarefa nos dá de estarmos otimizando o nosso tempo e, consequentemente, otimizando, produzindo mais. E aí, com o conteúdo desse vídeo, você terá a oportunidade de resolver esse problema de uma vez por todas com o seu cérebro, assim como eu resolvi com o meu, porque o meu também me pregava essas peças e de vez em quando, se eu não ficar vigiando, eu ainda fico tentada a fazer isso. Quando o volume de demandas do dia a dia me engole, quando vejo, já tô querendo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é que depois dessa reflexão que nós vamos fazer, desses dados que você vai ter acesso, você pelo menos resolva isso aí com o seu cérebro. E aí vai ser só uma questão de vigiar, tá? E parar, então, de cogitar a multitarefa como uma opção, tá? Riscando a multitarefa da sua linha de ação, tirando ela das opções que você tem, a sua produtividade vai ser elevada, mesmo naquele momento que vem aquele monte de tarefa, um monte de volume, pouco tempo. Se a multitarefa não for uma opção, você vai encontrar outro caminho. E esse outro caminho, provavelmente, vai te trazer uma produtividade melhor, maior. E aí você vai ter uma tendência maior de manter as coisas em dia, ou pelo menos, num primeiro momento, você vai ter um momento para cada coisa. O que por si só já avalia esse sentimento de sobrecarga. Porque mesmo que você não dê conta de terminar todas as atividades no final do dia, só o fato de você visualizar na sua mente que cada uma daquelas coisas que ficaram pendentes tem um momento para serem realizadas, aquele sentimento de sobrecarga já foi embora, tá? Então, vejam que essa pergunta, por que o conteúdo desse vídeo alivia o sentimento de sobrecarga? Então, num primeiro momento, pode ser que não necessariamente só o fato de riscar a multitarefas já vai resolver todos os problemas. Pode ser que não, mas já é o primeiro passo de manter cada coisa no seu lugar, ter um momento para cada coisa, e aí mesmo que eu ainda não esteja dando conta de todas as minhas atividades, eu já não tenho mais o sentimento de sobrecarga. Isso já vai me ajudar demais, porque aí eu consigo ir para o próximo passo, que é passar a dar conta de todas as atividades. E eu acredito que com o conteúdo desse vídeo, te dando esse primeiro impulso para primeiras reflexões, depois vão vir as primeiras ações, você vai passar a dar conta de todas as suas atividades em cada dia. Por quê que eu acredito nisso? Então vamos lá. Riscando a multitarefa da sua lista de opções, o próximo passo vai ser você perceber a necessidade de um planejamento para colocar cada coisa no seu lugar. É porque quando a gente coloca a multitarefa como uma opção, a gente muitas vezes acaba procrastinando, postergando. Eu vou trocar de palavra. A gente acaba
negligenciando o planejamento. Ah, tá, quem faz um faz dois. Que é igual a coração de mãe, sempre cabe mais uma tarefa. Mas não é bem assim. Uma prova de que não é bem assim é o sentimento de sobrecarga que te gera. Porque se fosse bem assim, você não sentiria esse sentimento de sobrecarga, concorda? E eu falo você fazendo essa reflexão comigo mesmo. Então na hora que a gente tira a multitarefa da nossa coleção de opções, a gente acaba percebendo, opa, peraí, para eu fazer uma coisa por vez, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que planejar. E aí, a partir daí, será um pulo para você começar a manter as coisas em dia. Por quê? Porque na hora que você sentar para fazer o planejamento, isso vai te trazer mais clareza, inclusive das suas dificuldades a serem superadas, comparando com o seu estado atual. E vai te trazer clareza também de onde você quer chegar. Você tendo mais clareza de onde você quer chegar, você consegue identificar o que você precisa fazer para chegar até lá. Quer ver? Eu aposto que provavelmente você não sabe onde que você quer chegar. Como assim onde eu quero chegar, Daisy? Em termos de produtividade mesmo. O que eu quero fazer hoje? O quanto eu quero fazer hoje? A maioria das pessoas não tem essa reflexão. E se eu não sei o que eu quero, como que eu vou saber como fazer? É uma coisa vai levando a outra. Então por isso eu acredito que esse vídeo vai te levar, claro, se você assumir uma postura ativa, óbvio, mas ele vai te levar a um ponto de você dar conta de cumprir todas as suas tarefas todos os dias e ainda ter um tempo sobrando para relaxar. Porque uma coisa vai levando a outra. Primeiro vamos passar pelo processo de convencimento. Vamos resolver de uma vez por todas para o nosso cérebro, para ele não ficar lutando contra, que multitarefa não é uma opção. Multitarefa é um tiro no pé. É um efeito rebote. A partir dali, a gente vai sentindo as necessidades. Então, a partir dali, a gente vai perceber que, opa, peraí, pra eu conseguir fazer isso aqui, eu vou ter que planejar isso melhor. Colocar uma coisa pra cada momento. Na hora que eu for fazer isso, eu vou notar as minhas dificuldades. Na hora que eu notar as minhas dificuldades, ó, uma coisa vai levando a outra. Faz sentido? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos entrar no tema central, então, desse vídeo. Por que que a multitarefa é uma coisa ruim? Porque num primeiro momento meu cérebro acha que é bom, porque eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tô ganhando tempo. Ao invés de eu gastar 10 minutos pra fazer uma coisa, em 10 minutos eu faço 3, 4. E aí isso é uma coisa que para as mulheres é algo muito presente devido às características femininas. E também porque a gente foi ganhando fama disso ao longo do tempo. E aí muitas vezes a gente até se orgulha disso, né? Ah, mas é porque eu sou mulher, mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E será que é bem assim? Vamos entrar nisso. De onde que surge na nossa mente a ideia de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? De onde que vem isso? Eu acredito que vem da necessidade de elevar o nosso nível de produtividade. Seja porque nós tivemos um aumento no volume de demandas, e aí não tem jeito, se a gente tem o mesmo intervalo de tempo e aumenta a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que elevar o nível de produtividade, senão não vai dar certo. Ou quando por algum motivo a gente acaba tendo uma redução no tempo disponível para realizar aquelas demandas. Clássico, por exemplo, a mulher tinha lá as suas atividades profissionais, vamos imaginar que ela fosse uma profissional autônoma. Ela tinha 8 horas por dia. Mais fácil ser 12, né? Mas vamos lá, 8 horas por dia para realizar uma determinada quantidade de demandas e aí ela teve filhos. Teve seu primeiro filho e aí ela resolveu que precisava ficar com o filho, precisava de um tempo para cuidar do filho e resolveu que no período da manhã ela ia ficar em casa cuidando do filho e à tarde, quando o filho fosse para a escola, ela então iria resolver suas atividades profissionais. Só que o que acontece? Ela passou a ter só 4 horas de trabalho. Só que isso não significa, porque ela reduziu o seu tempo, com um motivo extremamente justificável, que o volume de trabalhos que ela vai ter lá no trabalho dela vai diminuir. Os clientes dela não querem saber se ela teve filho ou não, ela precisa dar conta de todas as demandas que tem no trabalho. Se identifica? Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Então, esse é um tipo de situação que houve uma redução no tempo disponível para a execução das atividades, ainda que o volume de demandas seja o mesmo. Então, para conseguir, para essa conta fechar, o que tem que fazer? Elevar o nível de produtividade. E é nessa hora que surge a grandiosa ideia, é o primeiro reflexo do nosso cérebro de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E às vezes a gente nem pensa, a gente só vai fazendo.
E realmente, a multitarefa, ela não é uma ideia exclusiva das mulheres, não. Os homens às vezes também têm essa ideia. Ocorre que, na opinião minha novamente, a maneira como os papéis que a mulher assume na sociedade acabam colocando ela com mais frequência diante dessas situações que geram essa ideia da multitarefa, né? Que os homens não são colocados nessa situação ou não se colocam nessa situação. E aí a gente poderia entrar nessa discussão assim, ó, né? Por questões históricas, sociais, não vamos entrar nisso. Mas independente dos motivos, o fato é que os homens ficam diante, seja por iniciativa deles ou dos outros, mas eles ficam diante da necessidade, entre aspas, da multitarefa, um número menor de vezes. Por isso que as mulheres acabam tentando multitarefar por mais vezes. E aí surge muitas vezes até essa ideia de que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. São os homens que não conseguem. Será que é por aí? Olha só, alguns cientistas do Instituto de Pesquisa de Psicologia de uma universidade da Alemanha, eles resolveram colocar esse senso comum à prova. Qual o senso comum? De que as mulheres são melhores na multitarefa do que os homens. De que as mulheres conseguem fazer com alto nível de eficiência mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eles fizeram um estudo, então, propondo o seguinte exercício. 96 voluntários realizaram lá 2 tipos de testes. Desses 96 voluntários, metade eram homens, metade eram mulheres. O primeiro teste, ele era chamado de multitarefa simultânea. Nesse teste, os candidatos, tanto os homens quanto as mulheres, eles precisavam realizar 2 coisas ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. E no segundo teste, que foi chamado de multitarefa sequencial, os participantes tiveram que trocar de tarefa rapidamente. Então eles faziam, por exemplo, tinham lá 2 tarefas, tarefa A e tarefa B. Então eles faziam a B, a B, a B, tipo um pedacinho de cada alternadamente. E no teste 1, eles faziam a A e a B ao mesmo tempo, tá? Aí vamos lá, em ambos os testes, tanto no teste 1 quanto no teste 2, seja fazer as 2 atividades ao mesmo tempo, seja fazer as atividades alternadas, alternando sequencialmente uma a outra, a tarefa não era nada complexa. Tanto no teste 1 quanto no 2 era uma tarefa simples, eles tinham que categorizar letras que apareciam entre consoante e vogais. Então apareciam letras aleatórias e eles tinham que categorizar se aquela letra que estava aparecendo era uma consoante ou se era uma vogal. Só que além das letras, apareciam também os números. E dos números que iam aparecendo de maneira aleatória, eles precisavam categorizar entre números pares e números ímpares. Tá. Na multitarefa simultânea, os pesquisadores apresentavam letras e números ao mesmo tempo. Então é como se tivesse ali um tanque aparecendo letra, número, e conforme ia aparecendo eles tinham que categorizar. Aquilo é uma consoante, é uma vogal, é um par ou é um ímpar, número e letra ao mesmo tempo. Enquanto que na multitarefa sequencial aparecia de maneira alternada. Então, primeiro aparecia uma letra que tinha que categorizar entre consoante e vogal, e na sequência aparecia um número que tinha que categorizar entre masculino e feminino, eu ia falar, entre par ou ímpar. Então é sempre assim, uma letra, depois um número, uma letra, um número, uma letra, um número. E qual foi a conclusão da pesquisa? Tanto no teste 1 quanto no teste 2, não importa se era homem ou se era mulher, a capacidade de execução caía consideravelmente se comparado com só categorizar letras, depois só categorizar números, uma coisa de cada vez. E olha que é uma atividade extremamente simples. Seja homem, seja mulher, o resultado era o mesmo. Então, comprovado cientificamente, é um mito de que as mulheres são boas em multitarefar. O cérebro humano não foi programado para multitarefa. E sempre que a gente faz mais de uma coisa de cada vez, mais de uma coisa por vez, cai a nossa performance, a nossa produtividade. A gente vai demorar mais tempo para fazer a mesma coisa do que se a gente estivesse fazendo uma coisa por vez. Fora as margens de erros, né? Que nós temos no trabalho, que muitas vezes são
catastróficas. Muito bem. Em uma outra pesquisa conduzida por neurocientistas de uma universidade da Inglaterra, eles pesquisaram 75 adultos saudáveis e perceberam uma relação entre o uso de equipamentos multitarefas, como notebooks, celulares, com a atividade cerebral. E, consequentemente, considerando essa área do cérebro, com as suas produtividades. Então, eles perceberam nessa pesquisa que durante o uso, enquanto esses adultos estavam usando o computador, celular em função multitarefa ali, né? Responde aqui, olha aqui, então trabalha com 1000 janelas ao mesmo tempo no notebook. Então são aparelhos que possibilitam, quase estimulam a multitarefa, né? Durante o uso desses equipamentos, havia uma diminuição na densidade de uma área, de uma região do cérebro que é responsável pelas atividades cognitivas e responsáveis pelas atividades de regulação emocional. Ou seja, em vez desses equipamentos multitarefas, e aí consequentemente a gente pode pensar, né, na multitarefa em si, em vez da multitarefa deixar os indivíduos mais alertas, o uso contínuo dessas práticas levava, nessa pesquisa, uma diminuição das capacidades de pensar e de sentir com clareza, o que, consequentemente, segundo essa pesquisa, elevava as chances de problemas com ansiedade e depressão. E o sentimento de sobrecarga de atividades, de demandas, ele tá ali assim, ó, com o sentimento de ansiedade. Ah, mas eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, isso aí faz sentido, tem essas pesquisas, beleza. Eu acredito que a maioria das pessoas não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo. Eu já testei, eu consigo. Será? Um autor de diversos livros sobre esse tema de multitarefa e também pesquisador de um laboratório de pesquisas cognitivas da França, explica que não tem como, então ele pesquisa o funcionamento do cérebro, né? E ele explica por que não tem como o cérebro fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a equipe desse pesquisador francês, ela estudou os mecanismos cerebrais que são ativados quando nós estamos atentos e ainda mais especificamente os neurônios que são envolvidos no processo, incluindo os aspectos químicos e fisiológicos das sinapses, então, do processo de aprendizado, do processo cognitivo, do processo de pensar, do processo de tomar decisões, que são capacidades, habilidades que nós usamos constantemente quando estamos realizando as nossas tarefas do dia a dia, tanto os profissionais quanto às vezes as questões familiares, né, demandas que exigem também da mulher. Então, a equipe desse francês estudou ali de maneira bem aprofundada todos os mecanismos envolvidos, os aspectos químicos, fisiológicos, e eles concluíram o seguinte, que sim, até há 2 maneiras, na verdade, de a gente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, sabia que tinha como eu consigo? A primeira possibilidade da multitarefa é executar 2 ações simultaneamente, só que uma delas precisa ser uma ação automática. E o mais interessante é que essa pesquisa, ela acaba trazendo pra gente também, consequentemente, a percepção de por que nós temos essa tendência de multitarefar. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele realiza multitarefas constantemente. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu estou falando e respirando ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo, o meu cérebro está multitarefando. E aí essa pesquisa, ela fala exatamente disso, que a multitarefa, ela é possível, mas não é qualquer atividade que pode ser colocada simultaneamente com outra atividade. Então ele diz, quando você está realizando uma atividade
que é automática, você pode acrescentar alguma outra atividade que exija mais da sua atenção, né, do foco, das relações cognitivas ali do seu cérebro. Então, como por exemplo agora, eu estou falando com você, mas eu estou também me concentrando no conteúdo que eu quero te passar, na sequência lógica que eu quero colocar, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois. Estou analisando aqui junto com você e também aprendendo junto com você a respeito dessas pesquisas e etc. Então, essas duas atividades, elas são compatíveis. Outro exemplo, eu posso andar de bicicleta e cantar ao mesmo tempo. As duas atividades, cantar exige um pouco mais de atenção, tá? Andar de bicicleta é automático para quem já aprendeu a andar de bicicleta, assim como dirigir. Quantas vezes a gente dirige e às vezes conversa com alguém que está do lado? Ou às vezes até conversa com alguém no celular. Enfim, ele falou, aí tudo bem, funciona mesmo. Agora, fazer duas coisas ao mesmo tempo que precisam de atenção, como por exemplo, participar de uma reunião e verificar os e-mails ao mesmo tempo, aí essas atividades são impossíveis de realizar ao mesmo tempo. E essa é aquela hora que a gente fala assim, não, mas eu faço isso toda hora. E aí a pesquisa nos diz que, na verdade, você não faz. Não é que o seu... E aí não sou eu que tô falando, tá? É a pesquisa lá do francês. Na verdade, não. A gente não faz ao mesmo tempo. O que o nosso cérebro realiza é uma alternância das duas atividades. A gente está ali prestando atenção na reunião, aí a gente verifica o e-mail. Na hora que a gente está verificando o e-mail, a gente parou de prestar atenção na reunião. A gente volta a atenção para a reunião. E aí a gente para de ler o e-mail. E aí a gente faz essa alternância de maneira tão rápida que parece que a gente está fazendo ao mesmo tempo, mas não está. E isso, pensando em termos de produtividade, faz sim cair a nossa produtividade, tá? Por que faz cair a nossa produtividade? Eu afirmo que faz porque eu já testei e faz, mas a pesquisa do francês ali explica. Essa pesquisa do neurocientista francês, ela diz que essa alternância das atividades, ela atrapalha a capacidade do cérebro de se concentrar e de decodificar a mensagem que está sendo recebida, tá? De se alguém está falando com a gente, de alguma coisa que a gente está lendo. Então o cérebro fica mais lento, ele fica num nível de superficialidade maior, então isso faz a gente gastar mais tempo e ficar mais exposto ao erro, a chance da gente errar é maior, tá? Eu achei legal um exemplo que ele trouxe para ilustrar, provando, digamos assim, que realmente é desse jeito. Quer ver? Por exemplo, lembra daquela situação, com certeza já aconteceu com você, que você tá ali tipo super concentrado numa atividade, às vezes escrevendo um documento extremamente importante ou produzindo alguma coisa importante, alguém chega pra falar com você. Você não consegue responder a pessoa ao mesmo tempo e continuar fazendo ao mesmo tempo. Então das duas uma, ou você vira pra pessoa e com raiva, né, porque ela quebrou ali o seu processo. Aí ela fala, você pensa no que ela tá falando, fala, aí você responde, depois você volta. Ou então, a gente dá aquelas respostas monossilábicas. A pessoa pergunta, porque o seu cérebro não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. O meu também não é, de ninguém é, assim comprovam as pesquisas científicas. Te convenci? Sabe uma outra analogia que eu ouvi outro dia, eu achei sensacional e realmente eu falei, faz todo sentido. A analogia dizia assim, não é minha, tá? Eu ouvi de alguém. Ela dizia assim, que multitarefar é a mesma coisa, tem o mesmo efeito prático e produtivo que caminhar um passo em cada direção. Então, por exemplo, ao invés de vamos imaginar que eu tenha 10 passos para dar. Ao invés de eu dar 10 passos na mesma direção, que seria fazer uma coisa de cada vez, eu dou 10 passos, só que um passo em cada direção diferente. Eu dou um passo nessa direção, um nessa, um nessa, um nessa. Final do dia, eu não saí do lugar. Achei que faz todo sentido. Bom, fora isso tudo que a gente falou hoje, tem uma pesquisa que eu comentei em um outro vídeo aqui também no canal, de uma outra pesquisa que foi feita por uma pesquisadora, eu acho que dos Estados Unidos, da Califórnia, se não me engano, o nome dela é Gloria Mark. Então ela fez lá uma pesquisa e dentre os resultados da pesquisa dela, dizia que cada vez que a gente tem a interrupção
da nossa concentração, o nosso cérebro demora 25 minutos para retomar o mesmo nível de concentração que ele estava antes da interrupção. Por que eu estou retomando essa pesquisa da Glória Mar? Olha, a multitarefa, ela nada mais é do que a gente ficar interrompendo o tempo todo. Então assim, eu faço um pouquinho dessa, daí eu interrompo, faço um pouquinho dessa, interrompo. Cada vez que eu interrompo, segundo a pesquisa da Glória Mark, meu cérebro leva 25 minutos para atingir um alto nível de concentração. Ou seja, eu passo o dia inteiro com baixa produtividade, com baixa concentração, só correndo atrás do próprio rabo. Então, algumas considerações finais, e a gente já vai pro finalzinho. Um spoiler rápido de como não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo não era a gente entender como se livrar da multitarefa, né? Mas Daisy, tá, mas como que eu faço pra dar conta de todas as minhas coisas se eu não fizer várias coisas? Se eu não fizer várias coisas ao mesmo tempo? Não é o objetivo desse vídeo, mas um spoiler em outro dia a gente retoma, mas um spoiler pra resolver essa necessidade. Eu sugiro pra você assistir a nossa série de vídeos a respeito dos sabotadores da produtividade. Ó, tem um vídeo já aqui no canal chamado Os 10 Sabotadores da Produtividade. Assista eles. A partir dele nós estamos com uma série aprofundando técnicas para eliminar cada um dos sabotadores. Já saiu um vídeo falando como eliminar o sabotador celular, que é o sabotador 1 da produtividade. Lá, com aquelas técnicas de como eliminar aquele sabotador, a gente tem alguns caminhos que podem ser usados para essa questão aqui da multitarefa, tá? Mas em outro dia a gente entra mais nesse assunto de como se livrar da multitarefa. Agora ainda, tá, Deise, em quanto tempo que, na hora que eu parei de multitarefar, na hora que eu comecei a fazer uma coisa de cada vez, em quanto tempo que eu vou ter uma melhoria da minha performance? Ou seja, em quanto tempo que eu vou conseguir melhorar a minha produtividade? Ué, imediatamente a aplicação. Na hora que você começou a fazer uma coisa de cada vez, você já vai perceber melhoria na sua produtividade, tá? E aí, se cada dia você vai melhorando um pouco, cada dia mais, daqui a pouco você subiu de nível na sua escala de produtividade. E aí, claro, uma coisa vai puxando a outra, mas imediatamente. Só precisa começar, tá? Porque se não começar, aí não tem melhoria. Então, de tarefa de casa, a minha sugestão para um primeiro passo prático é você fazer o planejamento. Não vai ter jeito. Na hora que você decide, tá bom, não vou mais multitarefar, você mesmo vai perceber, vai preciso me organizar aqui. E aí, se você quiser um vídeo que tem aqui também, a respeito de como construir um cronograma, o nome do vídeo acho que é Cronograma, o primeiro passo para elevar o seu nível de produtividade. Ele pode te ajudar, tá? Mas minha sugestão de tarefa de casa, uma dica prática para você começar já a sentir diferença na sua produtividade, é dar uma olhadinha no seu planejamento. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e nesse vídeo eu compartilhei com você vários estudos de especialistas sobre o assunto que provam que a multitarefa é um tiro no pé na tentativa de elevar a nossa produtividade. Se você tem interesse em melhorar a sua produtividade com técnicas baseadas no uso eficiente do tempo, se inscreva nesse canal. Ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos, que eu tenho certeza que os conteúdos daqui vão te ajudar nessa empreitada. Me siga também lá no Instagram. Um grande abraço e muito obrigada pela companhia.